estátuas mais feias. Ai, ai. Vou chegar aqui, segunda vez aqui nessa cidade. Glória a Deus. Cheio de peixe hoje aqui. Vou pegar aqui. Daquele que estava sentado sobre um grande trono, um enorme livro na mão, todo escrito. Estava selado com 7 selos, todo estava fechado. Mas um anjo bem forte, bem alto, bradava assim. Quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? E João chorava, ele chorava. Meu Deus, não existe ninguém que seja digno de abrir um livro e desatar seus 7 selos. Nessa cidade aqui, meus irmãos, tem umas estátuas feias. Tá tendo uma feira ali. Eu vou gravar. Eu fiz outra pregação que eu vim aqui. Aí tem umas estátuas feias, irmão. Medonha, hein? Coisa satânica mesmo, hein? Um homem que seja digno de abrir um livro e desatar seus 7 selos. Vi ao lado daquele que estava sentado sobre um grande trono, anciões com
e perguntavam quem era digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Mas não havia ninguém pra esta obra fazer. Não havia ninguém. E João chorava. Ele chorava. Meu Deus, não existe ninguém que seja digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Um homem que seja digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. João continuava em grande pranto, em grande desespero, vendo naquela visão com grande tristeza. Ele ali estava, pois ninguém fora digno do livro pegar e desatar seus 7 selos. Mas um dos anciões lhe disse assim, João, não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. A raiz de Davi, Deus de Israel, Santo dos santos, Deus das nações, general dos generais, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A rosa de Sarão, sol da justiça, o lírio dos vales, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, tá batendo sol aqui. o ontem e o hoje, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Deus de verdadeiro, que foi, que vive pra sempre, sempre será. O onisciente, o onipotente, o onipresente, o infalível, o imutável, Deus conosco, Emanuel. Irmãos, estourou a corrente lá, ó. Eu contei no outro vídeo lá. E aí, tive que trocar a corrente lá. Deus deu livramento, hein? Deus deu livramento. Adoração pra todos sempre, amém. Pra todos sempre, amém. Pra todos sempre, amém. Jesus já
gloriosa, livres da falsidade, opressão do que tenta. É necessário estar pronto, porque a hora é chegada. Uma primeira vigília, ou mesmo de madrugada, para não ficar chorando quando o Senhor voltar. É tua arrebatamento, cuidado da festa. É necessário estar pronto, porque a hora é chegada. Da primeira vigília, o mesmo de madrugada, para não ficar chorando quando o Senhor voltar. É um arrebatamento, cuidado, já festa. Pois um arrebatamento, cuidado, já festa. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que a palavra de Deus venha libertar você da condenação eterna. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8 que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe. Para quem crê em Cristo Jesus, não tem condenação. Mas se você crê em outros deuses, você já está condenado. Porque a palavra de Deus fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse Deus que criou os céus e a terra e rio claro, ele não divide a glória dele com ninguém. Entenda bem. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Porque você agrada um e eu desprezo o outro. Você não pode servir a Deus e a tua religião. Porque Jesus não veio fundar a religião. A religião, quem construiu isso foi um homem. Essa religião de CNPJ, de igrejas, foi tudo o homem que colocou. Jesus não fundou uma igreja aqui de templos. Ele fala na palavra dele que ele não habita em templos feitos de mão de homens. Ele não habita em prédio de tijolo, de parede. Não. Em Atos dos Apóstolos, Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, Estevão, falando que o Altíssimo, o Deus que criou os céus e a terra, ele não habita em templos feitos de mão de homens. Deus, ele quer habitar dentro do teu corpo, do teu coração, da tua mente. Mas para isso, você precisa abandonar os ídolos, abandonar os deuses, os padroeiros, a religião espírita, católica, evangélica. Você precisa seguir o que está escrito na palavra de Deus. Não tem essa conversa de tolerância religiosa. Não julgueis para não ser julgados. O homem precisa andar de acordo com a palavra. O homem precisa andar de acordo com a palavra de Deus. Não é Deus que tem que andar de acordo com o homem. É o homem que tem que andar na linha de acordo com a palavra de Deus. Você acha que esse mundo tivesse vivendo a Bíblia mesmo, vivendo a palavra, estaria essa baderna toda? Estaria essa idolatria para todo lado? Esse negócio de atualizar a Bíblia. Vamos atualizar a Bíblia. Atualizar não. O homem que tem que andar de acordo com a palavra. Porque tudo que foi escrito, o apóstolo Paulo fala, tudo que foi escrito é para avisar o homem. Tudo que está escrito na palavra de Deus
é para avisar o homem da condenação eterna. Depois da morte, é céu ou inferno. Guarde isso. Viu, católico? Você está acreditando no purgatório? Você foi enganado. Viu, espírita? Você está acreditando que você vai reencarnar? Mentira. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala de céu ou inferno. Se você morrer agora e você não tiver Jesus, se você não crer no Evangelho, o seu destino é o lago de fogo e enxofre. Não tem direitos humanos. O direito do homem, Eclesiastes capítulo 12. O direito do homem, o dever do homem e da mulher é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever do homem. Não tem o direito de você servir o diabo. Deus não deu livre-arbítrio para você servir o diabo. Deus não deu livre-arbítrio para você servir o diabo. Ele criou eu e você para servir Ele. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo trazendo a recordação do povo de Israel, os hebreus. Ele fala no capítulo 10 de 1 Coríntios, do versículo 1 em diante: olha, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma bebida espiritual, porque bebia de uma pedra. E essa pedra espiritual que o seguia era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram mortos no deserto. Você conhece a história de Moisés, do Antigo Testamento? O próprio Deus tirou eles de dentro do Egito, usando Moisés e Arão. O Egito representa o mundo, trazendo para a graça hoje. Faraó representa Satanás. E aquele povo foi escravo durante 450 anos. E a Bíblia fala que aquele povo, Paulo trazendo a memória, Paulo fala assim: não ignore, todo aquele povo estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar. Você imaginou o próprio Deus dividindo o mar vermelho, e aquele povo passando a seco? Todos passaram pela nuvem. No deserto, o próprio Deus colocava uma nuvem durante o dia para fazer sombra para eles. Foram batizados na nuvem e no mar. Comeram da mesma bebida, comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. E essa bebida era Cristo. A água saindo da rocha, maná que caía do céu. Olha o poder de Deus. Você imaginou a água saindo da rocha no meio do deserto? Todos comiam da mesma bebida. Comia da mesma comida e bebia da mesma bebida.
Só que Deus não se agradou deles. Por que Deus não se agradou daquele povo? Porque eles eram desobedientes às ordens do Senhor. Resultado, eles foram mortos. Uma viagem de 3 dias pelo deserto durou 40 anos. O próprio Deus falou para Moisés: faz esse povo voltar, porque eles são desobedientes. Só vai entrar a geração seguinte. E só entrou Josué e Caleb, porque eles ficaram firmados na promessa. Agora você olha hoje o povo andando de qualquer jeito. Você olha hoje o povo andando na cachaça, na macumba. Você vê o povo andando na idolatria. E o povo acha que vai para o céu. Você vê o povo vivendo em desobediência. O povo fazendo macumba, idolatria para todo lado. E o povo quer ir para o céu. Seguindo falsos pastores, falsas igrejas, tentando a Deus todos os dias. É uma geração que não conhece a Bíblia. Uma geração que não conhece a palavra de Deus. Eu pergunto para você: você conhece a Bíblia? Quantas vezes você já leu ela inteira? Você conhece o Deus que eu estou pregando? Ah não, mas eu tenho a minha religião. Deus não prega a religião. Ah não, mas eu aprendi com o padre. O padre está mentindo para você. Ah não, meu pastor falou para mim dar dízimo. E aí, eu vou ser salvo acreditando no meu pastor. Só que a palavra de Deus fala que todos foram mortos no deserto. E Deus não se agradou deles, da maior parte deles. E eles foram destruídos. Se o homem não andar de acordo com a palavra de Deus, vai ser destruído. Você acha por que Deus está mandando juízo aí? Por que você acha que o calor está aumentando? Por que você acha que aí, não chove mais? Os rios estão secando? Por quê? Porque o povo prefere servir a demônios. E o povo não aguenta ouvir a verdade. A maior parte deles foram destruídos, porque não eram obedientes. Deus deu 10 leis para eles seguirem. 10 leis. O próprio Deus escreveu com o dedo dele 10 leis. E ele fala: eu sou o Senhor que tirou vocês da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. É o próprio Deus. Você vai processar Deus? É o próprio Deus que falou: não terás outros deuses diante de mim. Não fará para você imagem de escultura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas. Não se prostes, porque eu sou o Senhor teu Deus, e castigo a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Quando você está desprezando a palavra de Deus, você está desprezando o próprio Deus. Você está desprezando o próprio Deus. Eles não se agradaram, não queriam obedecer, e o próprio Deus destruiu eles. Você está achando que a tua religião vai te salvar no dia do juízo? Você está achando que o teu dinheiro vai salvar? Você está achando que rezando com a Maria você vai ser salvo? Só o mediador entre Deus e os homens.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Sim. Só o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só o mediador. O que você vai falar para ele no dia do juízo? Porque todos vão comparecer diante do tribunal. Todos vamos comparecer. Traficante, político, vereador, prefeito, padre, pastor, todos que andaram contrário à palavra. Todos que andaram. Ele vai chamar o padre diante do tribunal, todos os padres e papas. Por que vocês mandaram o povo fazer imagem de escultura? Por que vocês pisaram no meu mandamento? Eu proibi fazer imagem. Qual que vai ser o argumento do Papa? Vai chamar os pastores. Por que você distorquiu o povo? Extorquindo o povo? Roubando o povo? Hoje pastor não é pastor, é político. Pregar não prega mais evangelho. Resultado? Desobediência. Se o ser humano lesse a palavra, eu falo para você, se você lesse a Bíblia, pedisse para Deus abrir seus olhos, você ia ver a fonte de vida eterna que tem aqui. Isso aqui cura de depressão. Isso aqui cura das doenças. Isso aqui não deixa você perturbado. Isso aqui liberta você da idolatria. Liberta você da macumba. Liberta você do espiritismo. Você quer agradar a Deus? Ou você quer ser igual o povo do deserto, que foram destruídos? Intolerância religiosa. Mas tacaram uma pedra aqui. Fala de tolerância. Vamos tolerar. Eles pedem tolerância, mas taca a pedra. Se você não pregar o amor, vamos te matar. Não é assim? É a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Política e religião matou Jesus Cristo. A política e a religião colocou ele na cruz. A política e a religião matou ele. Sabe por quê? Porque ele era contra todo esse comércio religioso e político. Se Jesus tivesse hoje vindo aqui do jeito que ele veio, ele morreria mais rápido. Na mão de quem? Se Jesus estivesse pregando aqui, se Pedro estivesse pregando aqui, já teria sido morto, como aconteceu com eles. Só que Jesus está aqui, você não vê, mas ele está aqui, sondando o coração e a mente do homem, para saber se você quer servir a ele ou não. Ele quer, ele está sondando e quer saber para você, você quer servir a ele? Você quer servir a ele? Você quer ter vida eterna? Mas você tem que abandonar o pecado. Mas você tem que abandonar o pecado. Todos comeram do mesmo maná espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual. E essa bebida era Cristo. Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque dela provém a vida eterna. A palavra de Deus é uma fonte de vida eterna. Aquele maná que eles comeram estragou. Aquela água um dia secou. Mas Jesus falou: se você ler a Bíblia e colocar em prática, rios de água viva sairão de dentro de você e jorrarão para a vida eterna. Rios de água viva. Ah, se o homem soubesse o que tem dentro da palavra de Deus, não estaria gastando tempo com o Instagram,
não estaria perdendo tempo com internet, não estaria gastando toda a sua energia com coisa mundana. Sabe por que o povo está aí com depressão? Porque o povo está adorando o diabo. E aí não conhece a palavra de Deus. Está adorando o diabo. Deus não se agradou. Por causa disso foram mortos no deserto. E aí o apóstolo Paulo falando assim, ó, essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não façai, pois, idólatras. Olha que a palavra de Deus está falando, idólatras. Não façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo se assentou para comer, para beber, e se levantou para se prostituir. Não forniquemos, como algum deles fornicaram. Caíram num só dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso nosso, para que já é chegado o fim dos tempos. Paulo está retratando aquele povo, falando, ó, cuidado. Aquele povo fez um bezerro de ouro, e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Moisés subiu no monte, para pegar a lei de Deus. Se você ler os 5 primeiros livros da Bíblia, vai contar essa história. Moisés subiu no monte, Josué ficou no pé do monte, e aí o próprio Deus estava falando com Moisés face a face. Você imaginou face a face Deus falando? A ponto daquele homem não quiser comer nem beber. E aí aquele povo ficou lá, e Moisés não vinha. E aí eles falaram para Arão: Arão, faça um bezerro de ouro, faça um Deus, porque esse Moisés está demorando. E eles fizeram um bezerro de ouro, pegaram todos os pingentes, pegaram todas as joias, jogaram no fogo e saiu um bezerro de ouro. E a Bíblia fala que eles começaram a praticar idolatria. Você sabe o que é idolatria? Idolatria é você trocar Deus por outro ser, outro objeto. O que as pessoas fazem hoje. Olha aí o católico. Ele adora imagem e escultura. Mas Deus proibiu. Está na lei de Deus. O próprio Deus proibiu. Paulo falou: não seja idólatras. Não seja como eles. A idolatria é um pecado de feitiçaria. Você pode ver que os mesmos deuses, os mesmos padroeiros que tem na igreja católica, está no espiritismo, está no terreiro. É os mesmos deuses. E o próprio Paulo fala: não seja idólatra, como eles foram. Fizeram maior bacanal, fizeram maior prostituição ao ar livre. Olha, você vê no carnaval, a Aparecida está no carnaval, reverenciada no carnaval, e o povo transando, fazendo sexo, bebendo, e o povo reverenciando, e até padre pulando carnaval. Você acha que Deus está por trás disso? Você acha que Deus está por trás disso? Você acha que isso aí é de Deus? Tentar o Senhor, e que a humanidade está fazendo hoje,
é tentando a Deus. Eu falo para você, se você não se converter, se você não largar a idolatria, a feitiçaria, você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Meu papel aqui não é julgar você, não. Meu papel é avisar você. Quem convence você é o Espírito Santo. Se você não quer largar a idolatria, a esses padroeiros, não posso fazer nada. Mas lembra uma coisa: no dia do juízo, você vai prestar conta. Você vai prestar conta. Eles fornicaram. Fornicação é o sexo, é o culto a Baal Peor. Hoje o povo não quer mais casar, é tudo prostituindo, adulterando. E a Bíblia fala que todos eles caíram 23 mil. Você já pensou 23 mil pessoas sendo mortas? 23 mil. E Paulo fala para nós aqui: não tentamos a Cristo. Se Deus resolver destruir de Rio Claro todos que andam contrário à palavra de Deus, quantos sobraria? Hein? Se Deus falar, vou destruir agora todos que andam contrário à palavra dele, quantos sobraria? A cidade ia fazer eco. A cidade ia fazer eco. Por quê? Porque o povo conhece de religião, mas não conhece da Bíblia. O povo conhece de religião, mas não conhece da Bíblia. O povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo erra. Eu falo para você, leia a Bíblia. Eu garanto para você que seus olhos vão se abrir. Eu garanto para você que os seus olhos vão se abrir. Abri o meu, fazia parte de igreja, acreditava em prosperidade de pastor, campanha, Vale do Sal Grosso, Rosa Ungida. Quando eu abri a Bíblia e comecei a ler, estava tudo contrário que essas igrejas ensinam. Quando eu comecei a ler a Bíblia, meus olhos se abriram e as escamas caíram. E aí eu conheci a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Mas você não vai encontrar a verdade no candomblé. Você não vai encontrar a verdade na igreja católica. Você não vai encontrar a verdade no espiritismo. A verdade está na palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, a palavra, e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas. Jesus não frequenta terreiro de macumba. Jesus não frequenta sessão espírita. Jesus não frequenta igreja católica nem igreja evangélica. Jesus quer habitar dentro de você. O teu corpo tem que ser templo do Espírito Santo. É o teu corpo. E Paulo fala para nós, tudo isso é um aviso para vocês. Se vocês andar do jeito que aquele povo andou, vocês vão ter o mesmo fim. Se os moradores de Rio Claro continuar andando na idolatria, na feitiçaria, na macumba, pode apostar que está vindo destruição aí. Sabe por que Deus mandou o juiz em Rio Grande do Sul? Sabe por quê? É um estado totalmente afundado no satanismo. Sacrifício de crianças acontece. E aí Deus derramou o juízo
brincando? Você acha que Deus vai tolerar a sua idolatria? Você acha que Deus vai tolerar você viver no pecado? Ele está dando tempo de você se arrepender. É tempo de você se arrepender. É tempo de você buscar o Senhor. Isaías fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O bêbado larga de beber, o maconheiro para de fumar maconha, o adúltero para de adulterar, e assim vai. São exemplo para nós, um aviso para nós, porque é chegado o fim dos tempos. Você não está vendo Jesus voltando aí não? Você não está vendo os sinais aí não? Você não está acordando para a vida não? Já estamos estourando a terceira guerra mundial. Pandemias vai começar a explodir. Paulo alerta para avisar vocês. Estou escrevendo para vocês, porque é chegado o fim dos tempos. É hora de você ler a Bíblia. Você está preparado? Eu pergunto para você nessa manhã: você está preparado para a morte? Se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? Hein? Se Deus resolver tirar a tua vida agora, e aí? Você vai abrir os olhos no céu ou no inferno? Porque os avisos estão sendo dados. As trombetas de Deus estão sendo dadas. O interessante que para essa humanidade a pregação do Evangelho é zombaria. As pessoas levam a pregação do Evangelho em zombaria. Mas se fosse um sertanejão aqui, tá todo mundo lotado aqui. Se fosse um funk aqui, estava lotado. Porque o povo literalmente adora o diabo. Paulo está avisando, estou avisando vocês. Estou avisando vocês que o fim dos tempos é chegado. Jesus está voltando. E o castigo vai ser severo. O castigo vai ser pesado. Vai ser sem misericórdia. O castigo vai ser sem misericórdia. Aquele pois que cuida está em pé, olhe para que não caia. Não sobreveio tentação, senão humana, mas Deus é fiel, e não vos deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação dará também escape, para que você possa suportar. Ah não, eu não consigo largar droga. Não consegue porque não quer. Ah não, eu não consigo largar o adultério. Não consegue porque não quer. Ah não, eu não consigo largar a bebida. Não consegue porque não quer. Porque quem quer sai. Não veio tentação sobre-humana, mas Deus dá o escape para que o homem possa suportar. Todo aquele povo, os milagres que eles viveram. Leia os 5 primeiros livros da Bíblia. Leia os 5 primeiros livros da Bíblia, para você ver os milagres que Deus fazia naquele povo. Os milagres. Chovia maná do céu, água saía da rocha, uma nuvem cobria eles durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, porque o clima de deserto era terrível. Chovia carne do céu para eles, mas eles preferiram adorar outros deuses. Deus prometeu uma terra prometida. Você sabe por que se chama terra que emana leite e mel?
a terra de Canaã? Porque as vacas eram de Bazã. E os historiadores falam que as vacas andavam e escorria leite. O mel, as caixas de abelha eram tão grandes que escorria mel no chão. Quando eles foram espiar a terra, teve que pegar vários homens para pegar vários cachos de uva. Se Deus prometeu aquela terra tremenda, imagina o céu. Imagina o céu, que o próprio Paulo fala assim: nunca ouvido ouviu, nem os olhos viram o que Deus preparou para aqueles que amam Ele. Só vai para o céu quem ama Ele. Você serve o diabo a vida inteira. O que você quer fazer no céu? Compete você servir o diabo no inferno. O próprio Jesus fala assim em João 14: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. E não é estatuto de igreja, não é igreja católica, não é religião. Guardar os mandamentos é você guardar o que está escrito aqui. É você obedecer a palavra de Deus. Isso é você guardar o que está escrito. E o próprio Paulo falando: portanto, meus amados, moradores de Rio Claro, fuja da idolatria. Meus amados, moradores de Rio Claro, abandone a idolatria. Olha só a praça inteira, cheia de ídolos, estátuas para todo lado. Você já parou para pensar? É ídolos, homens sendo adorados e homenageados, sendo que o louvor e a adoração é só a Jesus Cristo. Paulo fala assim: meus amados, fuja da idolatria. Porque Apocalipse 21:8 fala que os idólatras vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Não é eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. Você não vai ter desculpa. Você vai falar no dia do juízo: Senhor, que a intolerância religiosa que eu acreditei na terra. Ele vai falar assim: você tem que obedecer minha palavra. Porque todas essas leis aí, todas essas leis humanas, são criadas por governos satanistas. Aborto, quem criou? Foi Deus. Quem que está matando criança no ventre da mãe? É Deus que está mandando? É o homem. Quem que está mandando o povo casar homem com homem, mulher com mulher? É Deus. Será que é Deus? Quem que está mandando o povo adorar a imagem e a escultura? É Deus. Quando o povo ouve a verdade, os demônios manifestam. Porque o próprio Jesus está aqui na praça. E Ele está sondando o coração do homem. Ele está separando o bode das ovelhas aqui hoje. Ele está mandando nós fugir da idolatria. Idolatria político, idolatria cantor, idolatria padroeiros, idolatria homens. É o próprio Deus. Arrependei-vos e crê no Evangelho Rio Claro. Porque o tempo está acabando. Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, Rio Claro. Falo como entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura comunhão do corpo de Cristo? Porque nós somos muitos, um só pão, um só corpo, todos participantes do mesmo corpo. Jesus Cristo não deixou várias igrejas.
Quem criou essas igrejas foi o homem. Jesus Cristo veio e fundou uma igreja. E não é católica, não é espírita. A igreja é daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o próprio Jesus falou: se tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E aqui eu tenho certeza que tem crente aqui. Então o próprio Deus está aqui. O próprio Deus está aqui. Um só corpo, um só pão. Você quer fazer parte do corpo de Cristo? Você quer ir para o céu? Abandone o pecado. Abandone a idolatria. Se converta. Batiza nas águas. Porque Jesus falou: todo aquele que nele crê e for batizado vai ser salvo. Mas o que não crê já está condenado. Eu não estou vindo aqui condenar ninguém. Porque você já está condenado. Se você está no pecado, você já está. Eu estou tentando tirar a condenação de você. Você precisa sair da condenação. Paulo fala: somos um corpo só, um só pão, uma só igreja, daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, no mundo inteiro. Eu garanto para você nessa manhã aqui, se você ler a Bíblia, você vai encontrar as palavras de vida eterna. Se você ler a Bíblia todos os dias, essa depressão sai, esse espírito de suicídio sai, a sua conduta começa a ser mudada. Porque o diabo não quer que você leia a Bíblia. O diabo, ele não quer que você leia a Bíblia. O diabo, ele faz de tudo. O diabo faz de tudo. Por isso que as religiões não pregam a Bíblia. Porque se as religiões pregar a Bíblia, maioria fecha. Veja Israel segundo a carne, que comem sacrifícios, não são porventura participantes do altar? Mas se o que digo, ponto de interrogação, que o ídolo é alguma coisa? Ou que sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, as coisas que os pagãos sacrificam a demônios. Olha só que Paulo está falando. As coisas que as religiões inteiras sacrifica a demônios. Não quero que seja participante com os demônios. Deus não quer que você faça aliança com os demônios. Quando você frequenta terreiro de macumba, você está sacrificando a demônios. Quando você vai para uma missa, e aí o padre sacrifica ali, a missa se representa um sacrifício. Para que sacrifício? Jesus já fez da cruz. Não precisa mais de sacrifício. Você não precisa carregar estátua nas costas. Você não precisa rezar terço. Você não precisa andar de joelhos. Jesus já fez o sacrifício na cruz do Calvário. Você não precisa. É a religião que escraviza o homem. Paulo fala em 1 Coríntios 7, 23. Foste comprado pelo bom preço de sangue, para vocês não ser escravos de homens. Jesus não quer que você seja escravo do diabo, escravo de padre, de pastor, de político. Deus quer que você seja escravo de Cristo. Ele comprou com seu sangue. Não precisa. Paulo fala: não participe. Se chamar você para o terreiro, não vai. Se chamar você para a missa, não vai. Se tiver uma igreja fazendo campanha, falando para você sacrificar, dar dinheiro, não vai.
Porque Jesus já deu todas as bênçãos espirituais do mundo espiritual. Você não precisa de carro zero. Você não precisa de casa na praia, de prosperidade. O que você precisa é ter paz de espírito e ter o nome escrito no livro da vida. Porque a paz que esse mundo tem, essa paz leva à morte. Olha o tanto de gente com dinheiro na conta gorda no banco, metendo tiro na cabeça. Olha o tanto de empresários. Olha o tanto. Olha os cantores sertanejos sendo internados aí com depressão. Ué, mas o dinheiro não trouxe felicidade? A fama não trouxe? Sabe por quê? Porque dentro do homem, Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade para buscar Deus. Pode ganhar dinheiro, pode ser rico, pode ser o que for, não vai colocar no lugar de Deus. Olha o tanto de cantor sertanejo com depressão. Olha o tanto de macumbeiro tomando remédio, tarja preta, Rivotril. Quem tem Jesus não precisa de remédio, porque Jesus é o médico dos médicos. Paulo falou, não faça parte. Pare de ir pro terreiro para você ver seu filho não para de ver demônio. Para de ir pra missa para você ver se o seu casamento não restaura. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. O que as religiões sacrificam, sacrifica demônios. Olha o tanto de criança sacrificada em terreiro. O tanto de criança. Você acha que Deus está mandando fazer isso? Olha aí os escândalos de Hollywood. Por que você acha que aqueles artistas chegou lá em Hollywood? Astros internacionais. Porque para você ter dinheiro aqui, ter fama, você tem que beber sangue. Você tem que fazer um sacrifício. Porque para ter dinheiro aqui, você tem que fazer um pacto com o diabo. Mas Jesus não veio dar dinheiro para ninguém. Jesus veio dar vida eterna. Porque esse mundo é passageiro. Esse mundo passa muito rápido. Logo, logo eu e você vamos partir, se Jesus não voltar. E uma geração vai, outra vem. Mas e a tua alma? A tua alma eterna? Você parou para pensar que agora no inferno, nesse exato momento, tem pessoas agonizando lá, queimando por toda a eternidade? Estão gritando. A Bíblia fala choro e ranger de dentes. Você já procurou saber o que é ranger os dentes? Uma dor profunda. E Salmo 9,17 fala que Deus vai lançar no inferno todos os ímpios. Olha só. Salmo 9,17. Grave esses salmos. 9,17. Deus lançará no inferno todos os ímpios e todas as nações que se esquecem dele. O próprio Deus vai lançar no inferno. Quantos não já desceram? Quantos famosos? Quantos artistas? Quantos não estão lá agora? E Deus te deu o privilégio, te trouxe aqui na praça para ouvir a verdade. Eu estou a mais de 400 quilômetros da minha cidade. Já é a segunda vez aqui. Se Deus me trouxe aqui, é porque alguma alma vai ser salva. Glória a Deus! Alguma alma vai sair do chama do inferno.
Porque você pode morrer daqui a pouco. E se Deus te trouxe você aqui só para você ouvir e você partir, você está preparado? Porque você vê o povo preparando para estudar. Você vê o povo se preparando para ficar rico. Você vê o povo preparando para casar, para ter filhos. Mas ninguém se prepara para a morte. Ninguém se prepara para a morte. Depois que morre, não adianta. Fala para o padre colocar vela, rezar a missa do sétimo dia, porque não existe purgatório. Paulo fala: não seja sacrifício, não participe da mesa dos demônios. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Você é mais forte do que Deus? Você consegue ditar para Deus o que Ele tem que fazer? O interessante hoje é o ímpio querendo ensinar o crente como pregar. É o ímpio querendo falar assim: ó, tem que pregar certo. Mas ele não conhece Bíblia. Não, você tem que pregar certo. Mas estou pregando a Bíblia. O ímpio quer ditar o que Deus tem que falar. Não. É Deus que tem que falar. Salmo 50. O próprio Deus fala assim: vocês pensam que eu sou igual a vocês? Salmo 50. Vocês acham que eu sou igual a vocês? Temos que pregar uma verdade. Temos que pregar o que Deus mandar, não é o que o homem quer. Mas hoje é o ímpio querendo falar que o crente tem que pregar. Não pode falar do homossexualismo. Não pode falar de idolatria. Jesus mandou falar para se arrepender, porque depois da morte vai para o inferno. Irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Se Deus tirar o fôlego de vida aqui, todo mundo morre. Então como que o homem quer bater no peito e falar que pode fazer alguma coisa? Meu corpo, as minhas regras, eu faço assim, vai ser assim? Como? Deus deu dois caminhos para o homem seguir: vida ou morte. Esse caminho de idolatria, esse caminho de droga, esse caminho de homossexualismo, esse caminho de desvio vai levar você para o inferno, vai conduzir você para a morte. Você não pode gostar, mas é depois da morte. Aquele povo desobedeceu a Deus, desobedeceu o Evangelho, pagaram um preço alto. Deus falou: manda esse povo voltar tudo, porque eles desobedeceram. Manda esse povo voltar, porque eles são desobedientes, murmuradores. E o próprio Deus abateu todo aquele povo. Se você ler o livro de Gênesis, na história de Noé, o próprio Deus destruiu o povo da terra inteira. Só salvou 8. Se Deus resolver destruir agora aqui, quantos vão sobrar? Estou fazendo a mesma pergunta. Se Deus falar: vou destruir agora, quantos que vão sobrar? Na cidade de Rio Claro. Mas estava lá? O próprio Deus destruiu o povo do dilúvio. Mais à frente, o próprio Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Choveu fogo e enxofre. E esse mundo está reservado para o fogo.
Vai esquentar mais. Porque Deus está apertando esse povo. Você acha que o governo vai melhorar? Não! Deus está endurecendo o coração dos políticos para que o povo se arrependa. Ai, o Lula é ladrão, o povo é pior. Ah, o Bolsonaro é ladrão, o povo é pior. O povo tem o governo que merece. E Deus está endurecendo, como fez com o Faraó, para ver se o povo quer servir a ele ou não. Vai aumentar todo tipo, vai aumentar a comida, vai aumentar a gasolina, vai aumentar as doenças, porque o povo continua na rebeldia. Deus mandou a pandemia, mas parece que não resolveu. Deus mandou o dilúvio lá em Rio Grande do Sul, mas parece que já estão voltando a adorar o diabo. Você acha que o estado de São Paulo vai ser livrado? É o estado que tem mais pregador na rua pregando. E é o estado que o povo mais rejeita. Paulo está falando para nós. Você é mais forte que Deus? Você está querendo irritar Ele? Com a sua adoração a Aparecida? A sua adoração a Maria? Você está querendo irritar Ele? Você está pisando nos mandamentos de Deus? Você está pisando nos mandamentos de Deus? Adorando Maria? Se Maria tivesse viva hoje, seria a primeira a acabar com esse comércio. Você é mais forte que ele? Creio que não. E Paulo continua falando para nós em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que Deus ia pular carnaval? Me fala. Que Deus ia frequentar terreiro de macumba? Que comunhão tem a injustiça com a justiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Ele que é um povo santo, um povo que anda em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não vai ver não, vai ver o diabo, mas não vai ver Deus. Sem santidade você vai ver o diabo, mas não vai ver Deus, porque Deus é santo e Ele exige santidade. Que concórdia há entre Cristo e o Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus, que é o teu corpo, com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. O teu corpo não pode ser desperdiçado com cachaça. O seu corpo não pode ser usado para a prostituição, para o adultério, para o homossexualismo. O teu corpo tem que adorar Ele. Porque se o teu corpo não é templo do Espírito Santo, é o próprio diabo que habita dentro dele. E são 7 espíritos piores. Ele deu um corpo para você, não para você fumar maconha. Ele não deu um corpo para você beber cachaça. Ele não deu um corpo para você beber sangue na encruzilhada. Ele deu um corpo para você adorar Ele. Glória a Deus. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Foi isso que Deus tirou eles, para ser um povo separado. Porque no Egito é só idolatria. Porque no Egito é só bruxaria. Olha essas estátuas aqui de Rio Claro. Vem tudo da Babilônia. Vem tudo do Egito. Esses obeliscos. Vem tudo do Egito.
É adoração ao Egito, aos deuses do Egito. É tudo adoração a demônios. E o próprio Deus falou assim: ó, eu andarei no meio deles. Mas para andar você tem que viver em santidade. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor. Saia do meio dessa idolatria. Tire essas imagens dentro de casa. Quebra essas imagens de idolatria. São Jorge, Ogum, Aparecida. Saia do meio disso. Deus não quer imagem. Ele quer que você sirva a Ele em espírito e em verdade. Saia do meio desse povo. Saia do meio da imundícia. Saia do meio da Babilônia. Você acha que Deus está nessas igrejas que estão correndo atrás de política? Não. Saia do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor. É você sair. Porque se você não sair, se você não apartar do meio, você vai escutar no dia do juízo: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Você já ouviu falar que todo mundo fala assim: todo mundo é filho de Deus? Mas não é não. A Bíblia fala que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 João 1, livro de João, versículo 12, fala que todos quanto o receberam têm o direito de serem feitos filhos de Deus. Você só é filho de Deus se você obedecer a Ele, se você crer nele, se você viver em santidade. E aí você vai ser filho dele e ele vai ser como um pai para você. Todos são criaturas. Por isso que Jesus fala aí de pregar o evangelho a toda criatura, para você deixar de ser criatura e se tornar filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Quem é filho de Deus não anda na cachaça. Quem é filho de Deus não anda na maconha. Quem é filho de Deus não anda no pecado. Saia do meio da imundícia. Só entrou o povo seguinte. Deus se revoltou contra aquele povo, foram mortos, e entrou a geração seguinte. E Deus levantava profetas, como Deus está mandando aqui. Eu não sou profeta, não sou nada. Sou simplesmente um servo do Senhor, cumprindo um chamado de ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. E Deus levantava profetas, exortava o povo, mas eles obedeciam por certo tempo e depois voltavam na imundícia. É igual hoje. Deus manda juízo, manda praga, mas o povo continua no pecado. Só Jesus é o Senhor. Ele fala na palavra dele: não terás outros deuses diante de mim. É o próprio Deus que está dizendo. Você quer ter vida eterna? Você quer morar no céu? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça o evangelho de Jesus Cristo, para você ter vida eterna.
Porque o tempo está acabando. O juízo está chegando. Esse mundo vai piorar. Esse mundo vai piorar. Se prepare. Se prepare que as coisas vão piorar. Porque Jesus está voltando. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Espírito diz à igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.